Fala galera, tudo bom? Pra quem não me conhece, vocês estão no Bookster, canal de livros. Eu sou o Pedro Pacífico e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse clássico da literatura mundial, o Retratos de Dorian Gray. Antes de começar a resenha, queria pedir pra vocês já se inscreverem aqui no canal, clicarem no sininho pra receber as notificações dos vídeos e darem like no vídeo. Esse livro aqui foi objeto de leitura conjunta lá no Instagram, foi o primeiro livro que eu escolhi pra iniciar esse projeto de ler junto com vocês as obras e comentar com vocês. Então fazendo lives aí, uma live no meio da obra e outra live ao final do livro. Gostei bastante, que as pessoas já começaram a aderir ao projeto, então muita gente acabou lendo comigo, mandava mensagem durante a leitura, dando as impressões sobre o livro, pedindo dicas, mostrando algumas passagens que tinham achado interessantes, então essa troca foi muito legal. E agora o próximo livro escolhido, que é o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, também estou bem animado para começar a leitura conjunta com vocês. Muita gente já falou que comprou, esgotou aí nas livrarias virtuais. Mas hoje vamos ao assunto, então, que é falar desse livro. O Retrato de Dorian Gray é um dos principais clássicos da literatura inglesa. O Oscar Wilde, ele publicou pela primeira vez em uma revista. Esse livro aqui eu tô com a versão em português, que é publicado pela Penguin Companhia. E eu li em inglês. Quando eu falei que eu ia ler esse livro, as pessoas me falaram, tenta ler em inglês, porque a escrita dele no original é muito impressionante. De fato é, mas aí eu já comento com vocês. Então ele foi publicado em 1890, pela primeira vez numa revista, e a crítica não foi muito boa. Na verdade, ele já sofreu alguns cortes pelo editor dessa revista, quando o Oscar Wilde mandou para ele o manuscrito. Cortes de frases e palavras para tentar suavizar um pouco, porque o Oscar Wilde ele trazia em algumas passagens e nos relacionamentos entre os personagens, você podia interpretar um certo tom de uma relação homoafetiva, o que pra época, no final da era vitoriana, era algo, uma época muito conservadora, era considerado algo imoral. Então ele já sofreu alguns cortes pelo próprio editor e foi publicado com esses cortes. Mas mesmo assim, a crítica teve uma crítica positiva, mas também teve uma crítica muito negativa, chamando o livro de um livro imoral, um livro que seria contra os bons costumes. Então o que o Oscar Wilde fez? Ele pegou o livro, fez uma adaptação, na verdade, então ele suavizou ainda mais essas passagens, retirou passagens que deixassem de forma meio nítida a orientação sexual de alguns personagens, e também aproveitou para incluir 7 capítulos. No começo eram 13 só, ele incluiu 7 até para deixar o livro um pouco mais romanceado, um pouco mais instigante, de trazer um suspense maior, porque antes estava um livro mais pro filosófico. Essa edição aqui, então, é a segunda edição, com os 20 capítulos, mas eu gostei muito porque na nota de rodapé ele coloca, na parte que foi tirado algum trecho, ele coloca essa ressalva, então você consegue ver as diferenças entre uma edição e outra. Se você ler esse livro hoje, você vai ver até, se você pegar as partes que foram cortadas, você não vai achar nada demais, mas para aquela época, então, teve um efeito bem assim, um pouco negativo e de surpresa, para a crítica. E também acho legal mencionar, antes de falar um pouquinho da história, que esse livro foi usado depois contra o Oscar Wilde no julgamento dele, que ele foi condenado a 2 anos de prisão, trabalhos forçados, por ser gay, e esse livro foi usado como prova contra ele, entre outras provas. Então, logo 5 anos depois da publicação do livro, ele já foi condenado, o Oscar Wilde já caiu em desgraça, acabou tendo que se refugiar em Paris, e morreu lá em Paris depois sem ter dinheiro, já com a sua reputação arruinada. E aqui no livro a gente vai encontrar a história do Dorian Gray, que era um jovem, assim, dizia-se ter uma beleza muito impressionante, e que conheceu um artista, que é o Basil Hallward. Esse artista resolveu pintar um retrato desse jovem, que ele ficou muito encantado com esse jovem. E no meio desse período em que ele estava pintando, chegou um amigo do artista, que é o Lord Wotton, e queria conhecer o jovem, porque ele viu a obra e falou: Basil, esse é o melhor retrato que você já pintou, é impressionante, eu quero até conhecer esse jovem que você tanto fala, que você se inspirou tanto para conseguir fazer um trabalho tão bom. E quando ele conhece o Dorian, que na época era um jovem meio inocente, uma pessoa meio pura, vamos assim dizer, ele acaba também ficando impressionado com a beleza do jovem, e ele começa a ser uma influência, de certa forma negativa, e ele, ao tentar mostrar pro Dorian que, como ele pode usar essa beleza, e o que importa na vida é a beleza, é a juventude, são os prazeres. Até tem uma cena que é bem marcante, que é quando o Dorian ele se olha no quadro
depois de pronto, e ele percebe então, toma consciência dessa beleza dele. E com a influência então do Lord Wotton, ele começa a mudar, né, a resolver fazer algumas transformações, vamos assim dizer, no caráter dele. Ele começa a ir para esse lado mais fútil, mais do prazer, de se importar com a beleza, da juventude. E a partir do momento que ele toma conhecimento dessa beleza e ele vê que o quadro vai ficar lá daquele jeito bonito e ele vai envelhecer, ele faz meio que um pacto com o diabo, né? Apesar de não aparecer essa figura, mas ele faz um acordo que ele queria muito, né? O desejo dele de que ele se mantivesse assim, né? Como tá no quadro, e que o quadro envelhecesse para ele. E aí, a partir disso, né? Que até traz uma relação bem forte com o pacto fáustico, né? Que a gente encontra em outras obras, dele ter vendido a alma para conseguir manter a beleza e a juventude. Isso vai ser desenvolvido aí ao longo do livro, né? Com algumas catástrofes, né? Tragédias, e a gente vai vendo, né? Como que o Dorian Gray vai se transformando num personagem muito diferente do que ele era no começo. Eu não vou falar mais para não trazer spoilers aí para vocês, mas assim, é um livro além de bem interessante, você conseguir tirar lições dele, apesar de não ter sido a ideia principal do Oscar Wilde. Isso é interessante falar, o Oscar Wilde, ele era adepto a uma linha chamada esteticismo, que ele defendia a arte pela arte. E ele deixa bem claro no prefácio dele, que foi o prefácio feito para a segunda edição, depois da censura, em nenhum momento ele pretende, por meio da literatura, dar lições de moral, né? Que a obra não tem uma função social, é algo mais de arte pela arte, ele escreveu pela arte, não para tentar incentivar ninguém a fazer alguma coisa, né? Isso ele está criticando quem tinha dito que o livro dele seria imoral e tal. Então, as interpretações que a gente tira aqui, né, os leitores, que a gente tem o costume de sempre tentar tirar alguma lição dos livros que a gente lê, não foram propositais a princípio pelo Oscar Wilde, pelo que ele fala exatamente no prefácio dele, mas no final a gente acaba tentando, né, pelo que acontece, no final a gente tira algumas conclusões próprias e acabam se identificando com a opinião de outros leitores quando você vai conversar. Então, para quem não leu esse clássico, eu recomendo muito. Recomendo aqui essa edição, para quem consegue ler em inglês, que tem essas notas de rodapé, tem um prefácio muito bom. A edição aqui da companhia também é boa, apesar de não ter textos de apoio, mas também recomendo, porque tinha uma edição muito boa que era da Globo Livros, da Biblioteca Azul, tá esgotadíssima, lá tinham vários comentários, era edição sem censura, mas então aqui a gente consegue encontrar no mercado essa daqui, né, em português, ou essa em inglês. Vou deixar o link das duas aqui embaixo e espero que tenham gostado da resenha. Se você já leu, deixa aí seu comentário também sobre o livro, se você gostou ou não, e me deixem aí dicas também de outros livros parecidos, aqueles clássicos que vocês acham indispensáveis para ler, que eu quero ouvir isso de vocês. E espero vocês aí no próximo vídeo, também deixem dicas de outros tipos de vídeo que vocês querem ver por aqui, tá bom? Deem o seu like no vídeo e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo.